Vai começar mais uma entrevista do Espiritismo BH. Esperamos que você goste. Espiritismo BH convidou Eliane Batista para abordar o tema honrar pai e mãe. Tudo bem, Eliane? Tudo bem, Marcelo. É uma alegria estar aqui presente, um convite que muito nos honra, e eu gostaria de te agradecer carinhosamente e cumprimentar os nossos espectadores, desejando a todos muita paz em Cristo e que o nosso trabalho possa agradar a todos, satisfazer e, sobretudo, esclarecer as consciências no sentido de arrebanhar mais conhecimento para melhor crescer, viver e exemplificar. Muito bem, Eliane. Na era mosaica, o mandamento honrai a vosso pai e a vossa mãe teve alguma conotação especial no contexto histórico? Olha, Marcelo, nós vamos voltar mais ou menos a 1900 anos antes de Cristo, na era de Abraão, no tempo de Abraão, Isaac, Jacó e toda aquela sua descendência. Sara, Rebeca, Lia, Raquel, todos aqueles nomes, grandes nomes citados na antiguidade. E vamos mais um pouco a fundo lembrar o sistema patriarcal que vigorou através dos séculos, naquele tempo e através dos séculos, e até muito tempo depois, quando a figura do pai dentro do clã era respeitável, era a figura de maior destaque. Só que esse destaque depois se estendeu também às mulheres. Então havia o sistema patriarcal e matriarcal, onde pai e mãe eram as figuras de maior respeitabilidade dentro do clã. E como tal, eram respeitados e obedecidos criteriosamente, porque rezava a lei que a obediência era algo de inquestionável e sagrado no contexto histórico. Então os filhos não podiam negligenciar a observação desse mandamento. Então nós vamos ver que o regime patriarcal dava o título a Abraão de pai, o pai de uma grande família, de uma grande descendência, como nos tem ensinado o livro Gênesis. Depois, nós vamos ver que mais adiante um pouco, esse título de pai se estendeu a outras classes, também dentro dos clãs, mas estendeu a outras classes também, outros povos. Quando mais, digamos, modernamente, nós vamos encontrar na era mosaica, Moisés recebendo os mandamentos da lei, os 10 mandamentos. Quando ele saiu do Egito, libertando aquela imensidão de pessoas, escravos, os hebreus escravos, recém-saídos da escravidão, e indo em busca da terra prometida. Então nós vamos ver que o mandamento redigido dizia o seguinte: honrarás teu pai e tua mãe, para que vivas longo tempo na terra em que o Senhor teu Deus te dará. Então a gente nota aí um condicionamento da lei à felicidade e à vida longa na terra. Aquele que observasse criteriosamente aquele mandamento e o cumprisse à risca, estava com a vida e a felicidade garantida na terra. Então, a gente observa que naquele período antigo, o respeito ao pai, à mãe e à família era algo de caráter quase que divino. Mas num divino que obedecia mais aos princípios de uma lei disciplinar, reguladora, determinante no que se refere às imposições de cima para baixo, de Deus para o homem e de fora para dentro. Então era um processo coercitivo que a criatura tinha que obedecer sob a alegação de que só poderia ser feliz se o fizesse. Então não tinha aquela espontaneidade que Emmanuel nos lembra que a disciplina antecede a espontaneidade. Então era preciso que fosse dessa maneira, não tinha outro jeito de ser. Era preciso que passasse pelo menos pelo crivo da disciplina, da ordem, né, de cima para baixo, de fora para dentro, para que depois a espontaneidade se incumbisse de fazer o inverso, o reverso da moeda, né, que transformasse aquilo de outra maneira, onde o elemento, a pessoa, obedecia
em contraposição, num processo interno, de dentro para fora e de baixo para cima. Então, são duas estruturas dentro da lei, né, em que o homem era convidado à observância desse mandamento em foco, mas dividido, digamos assim, colocado em duas eras totalmente diferenciadas uma da outra, né? Então, nós vamos ver que no tempo de Moisés, até Moisés era assim, era uma lei disciplinar. Mas quando Jesus vem, ele inaugura uma nova era. Ele muda o mundo, ele transforma a terra, ele modifica os conceitos. Então, aqueles valores antigos que foram agasalhados muito tempo no pensamento humano e que movimentaram toda a força do progresso, todos os valores éticos, morais, eles vêm transformando diariamente, tomando conotações diferentes de tempo em tempo. Cada mentalidade vem se reestruturando dentro da lei, dentro dos ensinamentos, dentro da luz que incide sobre os ensinamentos. Então, eles vão se modificando e vão se agigantando e tornando-se cada vez mais transcendentes. Então, o que a gente tem observado através da história é a modificação desse mandamento, não fora, mas dentro do espírito da pessoa, dentro da criatura. Quando a criatura sai de um processo disciplinar e entra na espontaneidade da coisa, né? E passa a amar por amar. Porque Jesus ensinou que Deus é amor. Então, ele fala em João 4,16, que ele diz assim: nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem para conosco, porque Deus é amor. E aquele que tem amor está em Deus e Deus nele. Então, dando um outro sentido, uma nova luz veio raiar no nosso meio, modificando as nossas consciências já amadurecidas, porque naquele tempo antigo, o ensinamento foi afunilado e adaptado e adequado à condição evolutiva da época. Com Jesus a coisa já estava bem melhor. A mentalidade já estava preparada. Dentro de cada um de nós já havia um respaldo para que houvesse uma informação, um foco, digamos assim, mais transcendente, como eu disse antes, né? Convocando ou convidando a criatura amorosamente para um procedimento diverso do que foi no passado. Então, hoje a criatura já não precisa mais seguir o mandamento nos seguintes dizeres: honrará teu pai e tua mãe para que viva longo tempo na terra em que o Senhor Deus vos dará. Podemos tirar essa segunda parte, apenas honrar pai e mãe. Por quê? Porque o dever de honrar pai e mãe é algo que está além da nossa capacidade de compreensão, se assim podemos dizer. Porque a dívida com o pai e com a mãe é impagável. Então, nós vamos observar que no tempo de Jesus, a coisa tomou conotação diferente, como foi feito na pergunta, no contexto histórico. E mais adiante, vem a lei, a revelação dos Espíritos, a codificação de Kardec, e que vem trazer um novo foco, um novo prisma a essa lei, trazendo maiores esclarecimentos a todos nós, trazendo maior informação, porque também disse: a quem muito for dado, muito será pedido. Então, aquele que conhece mais e sabe mais tem a obrigação de viver mais intensamente, não é mesmo? Então, a partir de Jesus para cá, o honrar pai e mãe dispensa aquela conotação ou aquele sentido de recompensa de viver longo tempo na terra porque eu obedeci papai e mamãe. Entendeu? Então, o amor para com os pais é uma dívida impagável, como eu disse. É um carinho que nós devemos àqueles que nos proporcionaram a bênção da reencarnação. Aproveitando que você mencionou a terceira revelação, o Espiritismo, como então o Espiritismo compreende os papéis da paternidade e da maternidade na Terra? A paternidade e a maternidade na Terra é da maior relevância para o espírito encarnado aqui na Terra, que recebe do Pai Celestial essa oportunidade ímpar de crescimento, de evolução, de alargamento das suas potencialidades, num trabalho missionário e muitas vezes sacrificial, junto aos seus filhos, né, que os braços da misericórdia colocam em seu regaço. Então nós vamos ver os pais aí com uma tarefa maravilhosa e grandiosa em suas mãos. Agora, conforme diz Joana de Ângeles,
a mentora de Divaldo Franco, em sua obra SOS Família, nós vamos ver que ela esclarece para nós que os deveres dos pais para com os seus filhos, para com a prole, estão inseridos na consciência profunda do ser. Se eles os cumprem esses deveres, ele vai triunfar. Caso contrário, ele vai entrar em queda moral. Ele vai ser, não digo castigado, mas a própria consciência irá cobrar num futuro mais à frente, dependendo dos excessos perpetrados, muitas reencarnações expiatórias, punitivas, reencarnatórias, onde a criatura vai se retratar frente à própria consciência. Porque ninguém peca diante de Deus, contra Deus, mas peca perante o Pai. E o Pai também está retratado na nossa consciência profunda. Então, cada um de nós, quando falimos um determinado propósito, nós somos convocados pela lei da reencarnação a voltar atrás e refazer a nossa caminhada. A gente vai ver também na obra de André Luiz, Os Mensageiros, no capítulo 13, Ponderações de Vicente, quando ele fala que no Ministério do Esclarecimento existem departamentos que existem exclusivamente para a orientação, para a preparação de pais que faliram na maternidade e na paternidade. Porque isso é muito comum ainda no nosso ambiente planetário, a falência, né? A dificuldade que os pais têm de administrar determinadas posições, determinados deveres para com a própria consciência. Mas também não compete aos filhos o julgamento. Não compete aos filhos porque eles não têm a lucidez para isso. Então a paternidade e a maternidade na Terra, pela visão espírita, ela perde aquele caráter apenas de progenitura, de gerar filhos para a vida, de constituir uma prole, de ter uma família organizada. E toma, ou retoma, digamos assim, o seu caráter essencial, que é o caráter divino, missionário, que compete aos pais na Terra desempenhar. Então você diria que esse mandamento honrar pai e mãe, ele relaciona os deveres dos filhos para com os pais, mas também o recíproco? Com certeza, porque os pais têm seus deveres para com os filhos. Os filhos também os têm para com os pais. Porque no cenário familiar, aqueles elementos co-obrigados ali, sob o mesmo teto, a viver, a se retratar uns frente aos outros, são elementos que repontam de outras vidas, de outras experiências reencarnatórias, trazendo, muitas vezes, simpatias ou antipatias. E esses sentimentos calcados em profundidade, eles costumam incomodar na convivência, nas relações interpessoais dentro de casa. Por isso que muitas vezes fica difícil para o pai e para a mãe colocar limites às noções de liberdade, educar a criança, moldar o seu caráter. Porque no Livro dos Espíritos, na questão 208, Kardec pergunta aos espíritos se o espírito dos pais influencia o espírito dos filhos a partir do seu nascimento. Se exerce essa influência. Aí os espíritos respondem taxativamente que sim, porque todos têm que contribuir para o progresso mútuo. E os pais têm isso como missão, de desenvolver o caráter dos filhos. Para isso eles vieram. Para isso a reencarnação foi programada. E lá na programação reencarnatória, naquele contexto, está ali, determinado. A sua responsabilidade, na pauta dos deveres a cumprir, está ali a responsabilidade de passar boa orientação para os filhos. Então nós vamos ver que a criança, quando chega ao lar, chega à família, às vezes como estrangeira, ou às vezes como conhecida de longas datas, ela vem clamando por um novo ensinamento. Então a infância obtusa, que a Terra ainda expressa, é para esse momento em que a criança deva receber um novo ensinamento, novos postulados. Joana de Ângeles fala também, em SOS Família, livro magnífico dela, que os pais devemos falar aos filhos de Deus sem cessar. E ela ainda diz muito bonito lá: ilumina-lhes a consciência
com a chama ou a flama rutilante, da fé rutilante. Ou seja, fale de Deus para que a fé cresça. Então é importante que os pais desenvolvam essa fé em si próprios, em si mesmos, em primeiro plano. Exatamente. Então, muitas vezes, o pai, a mãe, os pais, acuados diante das dificuldades que são inerentes, né, à própria personalidade, ao seu próprio caráter, eles têm essa dificuldade de passar um novo ensinamento, né, de natureza positiva para os filhos. Porque ninguém dá aquilo que não tem. Então, como que eles vão ensinar a ter fé se eles não têm? Como que eles vão ensinar a ir ao templo, orar, ou ir ao grupo espírita, ou seja, a sinagoga, ou seja, a casa de qualquer linha religiosa, porque todas são respeitabilíssimas, né? Então, como é que ele vai ensinar se ele não frequenta, se ele não tem essa cultura? Então, o pai só pode dar aquilo que tem. E o filho há de compreender. O pai não precisa temer com relação a isso. Ele não precisa temer se ele está falhando ou se ele está acertando. Porque quando algo acontece errado com os filhos, os pais questionam para si mesmos: onde foi que eu errei? Essa pergunta sempre vem. Então, nesse momento, não vá se culpar, porque se ele operou de boa fé, se ele trabalhou no bem, se ele fez o melhor, se ele se envolveu no desejo de acertar, certamente ele não há que cobrar a si mesmo. Pode ser também que os gravames que o espírito reencarnado como filho trouxe na sua intimidade são os responsáveis direto pela falta cometida, pelo erro, pela queda. Portanto, os pais não devem se preocupar com isso. A não ser que eles também falharam, que eles também pecaram, entre aspas. Aí sim, esse questionamento deve ser feito a qualquer momento. Eliane, vamos agora abordar o versículo 23 do capítulo 9 de Mateus, quando Jesus diz: e a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Poderia nos explicar? Pois não. Nós vamos lembrar que isto aí é uma passagem muito marcante da vida de Jesus, quando ele inicia um discurso em público, quando uma multidão de seguidores ao redor dele o ouvia fazer as pregações. Naquele meio daquele povo, ali estavam seus discípulos, seus amigos, seguidores, fariseus, saduceus e escribas. E a gente sabe que durante o messianato dele, durante aquele período em que ele começou o seu trabalho, né, de divulgação dessa doutrina maravilhosa do amor, que é a Boa Nova, Jesus combateu tenazmente a hipocrisia, a vaidade e a cobiça. Então, esses três sentimentos estão inseridos nesse contexto bíblico dessa passagem. Que, se você permite, a gente pode ler, para a gente poder tirar uma ideia melhor do que vem a ser a condenação do clero. Mateus 23, de 1 a 12. Então Jesus falou ao povo e aos discípulos, dizendo: nas cadeiras de Moisés sentaram-se os escribas e os fariseus. Tudo isto, quanto vos disserem, fazei e observai, mas não façais segundo suas obras, pois dizem e não fazem. Amarram fardos pesados e insuportáveis e impõem sobre os ombros dos homens, mas eles não querem movê-los com o dedo deles. Fazem todas as obras deles para serem vistos pelos homens. Alargam os filatérios delas e alongam as túnicas. E gostam do primeiro lugar nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas, e das saudações nas praças públicas, e de serem chamados mestres pelo Senhor. Aí vem o versículo em foco. Mas vós não vos chameis mestres, pois só um é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. E não chameis ninguém vosso Pai sobre a terra, pois um só é vosso Pai, o celestial. Nem vos chameis mentores, porque vosso mentor é um só, o Cristo. O maior de vós será vosso servidor. Quem se exaltar será apequenado, e quem se apequenar será exaltado. Então nós vemos aqui nessa fala do Cristo, esse discurso que ele abre, uma crítica contundente ao procedimento hipócrita que ele considerava
daquelas classes, né, que eram a estirpe da época, né, as classes mais abastadas, mais cultas e que tinham maior quantidade de recursos para viver na prática o que a lei pregava, mas não viviam. Então ele combatia, a ponto de chamar os fariseus de sepulcros caiados. Quando nós vamos em Mateus 23, 27, encontramos lá: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vos assemelhais aos sepulcros caiados, formosos por fora e por dentro cheio de toda imundícia. Então era uma condenação muito contundente. Jesus era muito firme nas colocações deles. Então, na verdade, essa passagem é a condenação do clero, a condenação das autoridades eclesiásticas, conforme aprendemos com Carlos Pastorino, essas autoridades eclesiásticas que se estendem até os tempos atuais, não só do tempo de Jesus, mas de todos os tempos. Quando eles, voltando ao tempo de Abraão, assimilaram aquele cognome de pai e adotaram para suas posturas vaidosas, porque os fariseus, escribas e saduceus gostavam de se exibir em praça pública vestindo uma roupa diferenciada dos demais para se mostrar diferente dos outros. Gostavam de ser cumprimentados, chamados de senhor, de rabi, de mestre. Eles tinham até um livro chamado A Sentença dos Pais, Pirkei Avot, né, no hebraico. E nesse livro eles impunham sacrifícios, oblações, recomendações para o povo cumprir, mas eles não cumpriam. Então nós vamos ver que era uma hipocrisia que Jesus não aprovava de jeito nenhum, porque com a natureza pura e santa dele não poderia coadunar com o procedimento dessa natureza. E esses fariseus, esses publicanos também, Marcos é mais incisivo quando ele fala que os fariseus e os publicanos submetiam as viúvas, dilapidavam as casas das viúvas, exigindo grandes ofertas em dinheiro, valores amoedados, né, de toda a natureza, para as igrejas, para os templos. E, contrapondo a isso, eles ofereciam oblações, missas gregorianas de longo curso para resgatar a alma dos seus falecidos, dos seus mortos, com a promessa de fazer esse resgate, né? E que diante de Jesus isso era uma atitude abominável, né? Então os escribas e fariseus faziam parte do clero, ou seja, das ordens sacerdotais da época, né? Das autoridades máximas, porque antigamente eram dois poderes que governavam o mundo: o poder político e o poder clerical, religioso, né? Então isso se estendeu por muito tempo até chegar no Império Romano, no clero, na constituição do clero e a formação do papado. Quando essa conotação de pai também foi absorvida do tempo de Abraão para o tempo de Jesus entre os fariseus e do tempo dos fariseus ao tempo do clero, quando os sacerdotes deixavam de ser chamados de sacerdote para ser chamados de padres. Ora, o que é padre? Padre significa pai. Madre significa mãe. Então, o sacerdote e as freiras tinham essa conotação também. Então, é claro que Jesus não fazia com esse versículo uma proibição de que nós chamássemos carinhosamente os nossos progenitores de pais, nossos pais, porque realmente eles o são. Muito pelo contrário, é uma atitude bonita aos olhos de Deus, carinhosa, louvável, amorosa, e reconhecer o nosso pai como pai, papai, paizinho, painho, como fala o povo baiano, né, carinhosamente, e a mãe de mamãe, mãe, maninha, ou mãezinha querida. É uma forma carinhosa de expressar uma relação de amor, porque relação de pais e filhos é relação de amor. Não há nenhuma proibição em chamar ninguém de pai. Mas o que Jesus nos recomenda é que não devemos dar às autoridades, sejam elas eclesiásticas ou não, um valor, uma conotação de um valor que não lhes pertence, ou que ultrapassa além da conta, mas que esteja apenas condizente com a sua condição. Porque ele diz que pai é só Deus e mestre é só ele. Então nós vamos entender dessa forma,
que Jesus nos faz uma advertência para que não valorizemos mais do que deve ser valorizada a criatura pelos postos que ele ocupa na terra, pelo seu poder, pelo seu valor como homem, mas valorizemos pelo seu valor como espírito. Portanto, o nome de pai também, conforme diz Carlos Pastorino, ele nos fala que isso não ficou apenas no privilégio dos encarnados. Os desencarnados também usufruíram desse privilégio, né, dessa vantagem de serem chamados de pais. Quando a gente vai de encontro às religiões afro-brasileiras, quando nos terreiros de candomblé, de umbanda e de tantas outras, outras crenças, nós vamos encontrar as entidades espirituais, os seus guias, né, com o nome de pai. Nós vamos encontrar o pai Joaquim, pai Tomé, pai Jerônimo, as mães também, mãe Maria, mãe Cambinda, vamos encontrar as vovós, vó Mariana e tantas outras, né? Então, esse cognome ele foi se estendendo através dos séculos, né? Mas no fim, no fechamento do ensinamento, no bojo da mensagem do Cristo, o que nós temos que aprender é o seguinte: não é proibido, não é inconveniente, nem desabona ninguém chamar o pai de pai ou a mãe de mãe. Muito pelo contrário, como já disseram. Mas devemos atribuir às pessoas o valor que lhes é devido, não mais a conta. Entre aspas, o não endeusamento. Essa que é a grande lição, o grande aprendizado que temos que reconhecer nas entrelinhas, porque se a letra mata, o espírito vivifica. Eliane, e quanto à pergunta de Jesus, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Essa passagem é muito bonita também, um tanto quanto contraditória para quem não interpreta ou tira o espírito da letra. Nós vamos entender, eu vou até ler a passagem, se me permite, vontade. Porque ela é uma passagem curta, mas de um significado muito amplo. Família de Jesus. Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora, à tua procura. Então ele lhes respondeu dizendo: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E correndo olhar pelos que estavam assentados ao seu redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer um que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha mãe e minha irmã. Isso está em qual evangelho? Marcos 3, 31 a 35. Muito bonito, né? Sem dúvida. Então, quem lê ou ouviu na época, isso aí, imaginou que Jesus estivesse fazendo descaso dos seus familiares. Ele estava em casa, pregando, cercado de seus seguidores. A casa estava cheia, um tumulto muito grande, né? O pessoal ali aglomerado, querendo, naquela sede, naquele afã de ouvir o Cristo. Alguém chegou, um tanto quanto apavorado, e disse: olha, sua mãe e seus irmãos estão aí fora. Estão à sua procura. Vieram de Nazaré, localidade distante, ali a 30 quilômetros, né? Vieram de Nazaré, atrás de você. Porque também a mãe de Jesus e os irmãos de Jesus, os seus familiares, não comungavam com ele a mesma expressão crística, porque eles também não eram, mesmo porque eles não eram um Cristo. Não era o Espírito? Não era o Espírito. Com alguma evolução, com a evolução que de se Jesus. Poderia destacar, né? Maria Santíssima era o símbolo do amor, da ternura e da solicitude para com seu filho, mas não entendia profundamente a missão dele. Os irmãos até tinham uma certa rivalidadezinha e não apreciavam muito a função, a missão dele na terra, não o entendiam. Mas Jesus veio para fazer o que fez e ele tinha que cumprir a qualquer preço. Mas isso não justificaria o descaso, porque na verdade não há um descaso. Parece um contrassenso, mas não é um contrassenso. Mas é uma grande lição quando ele estende o conceito de família à humanidade inteira. Quando ele fala: quem são minha mãe e meus irmãos? A minha mãe, meus irmãos, minha irmã são aqueles que fazem a vontade do Pai. Então ele extrapola a barreira da consanguinidade e rompe para um novo horizonte de uma família que se espraia no universo, que é a família universal, para a qual cada um de nós caminha diariamente.
em busca, gravitando diariamente para esse fim, para esse objetivo, princípio, né? Que é a família universal. Então não foi descaso, não foi uma falha de Jesus. Ninguém precisa pegar nesse gancho para querer derrubar a imagem dele, que é indestrutível e grandiosa para todos nós, não é mesmo? E quais seriam as principais causas da ingratidão filial? Bom, a ingratidão filial, ela pode ter várias causas. O equacionamento disso pode estar nessa vida e em vidas anteriores. Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, ele faz uma abordagem muito bonita sobre a questão da ingratidão. Então ele fala que a ingratidão é um sentimento, um fruto direto do egoísmo exacerbado, né? Porque a ingratidão, ela revolta os corações justos e honestos. Não só revolta, como merece anátema. E com relação aos pais, a ingratidão é pior ainda, porque a ela junta a falta de caridade. Então, quando o filho falha com relação aos seus pais, de forma ingrata, negligente, retribuindo o bem que recebeu com o mal, então isso revolta qualquer coração. Isso denota uma alma sem elevação e ainda extremamente primária, né, na sua evolução. Então ele fala que, a Joana de Ângeles também fala, e concorda nisso aí, que a ingratidão é uma chaga pestilenta. Ela é bem mais forte na colocação. São palavras fortes, mas nós precisamos desse medicamento mais forte, não é mesmo? Porque a gente tem que rever todos os nossos conceitos e observar dentro de nós mesmos como temos sido com nossos pais. O que temos feito para recompensá-los do trabalho que tiveram conosco? Nós sabemos que quando a criança é gerada no ventre materno, todo o universo genético que ela recebe, todo o material genético que ela recebe, é cedido pela mãe através do cordão umbilical. E esse material a sustenta pela vida até os 7 anos de idade, quando ainda ela elimina os últimos resíduos, o saldo residual desse material, que só aos poucos ela vai adestrando a sua mente a refazer e recompor. Então, praticamente, ela vive sustentada pela genética materna, pelo sangue e pela carne da mãe e do pai. Então, é muito próprio dizer, eu nunca ouvi uma coisa tão acertada, falar que filho é um pedaço dos pais. E realmente o é. Até os 7 anos, enquanto os laços da reencarnação não se consolidaram, a criança ainda está num processo de adestramento ou de familiarização com a sua casa física, com sua residência, o seu veículo físico. Então, nesse momento, ele precisa construir o seu próprio material orgânico. As suas células, né? À medida que elas vão morrendo, vão sendo substituídas. Então, é um trabalho lindo, que muitas vezes a gente não atina para isso, não pensa. Quantos litros de leite já bebemos no seio da nossa mãe? Junto com aquele leite, vão células, moléculas, compor os nossos tecidos e decompor os tecidos dela. Não é? Quantas noites de sono perdida, quanto sacrifício, quanta renúncia, quantos pensamentos, quando um pai ou uma mãe vê algo de bom na rua e lembra primeiro do filho e se coloca sempre em segundo lugar. Tudo isso tem que ser colocado nos pratos da balança e pesados, sabe? Repensados e repensados, para que a gente não caia nessa chaga pestilenta, né? E venhamos cultivar um sentimento dessa natureza. É possível educar os filhos para melhor compreenderem as suas responsabilidades para com o 4º mandamento? Com certeza. A missão dos pais na Terra é escrever com grifos de ouro uma mensagem nova no coração infantil. Ou melhor, no coração do filho, do espírito imortal que está sob seus cuidados. Então ele precisa ficar bem atento a esses deveres, observando desde cedo as tendências da criança, o que ele traz de cultura, o que ele traz embutido no seu caráter. Então, a partir desse momento, a observância criteriosa desses valores na criança é de extrema importância para que ele possa direcionar o menino no novo caminho. André Luiz nos ensina, em suas obras, que a infância na Terra
até os 7 anos, corresponde a um período mais ou menos de 3.000 dias de sono ou de hipnose induzida, em que a criança passa como se fosse o espírito, né? Ali na criança reencarnada, passa como se fosse um período de repouso para a alma, onde ele deixa velado sobre o véu do esquecimento todas as informações arregimentadas no tempo e espaço. E ele vem como se fosse uma chapa em branco, aonde a proposta para os pais e para a própria criatura é colocar ali uma mensagem nova, de cunho específico, embasado e cimentado no Evangelho de Jesus. Então, a partir daquele momento ali, os pais espíritas, por exemplo, ou que têm essa informação, eles vão ser mais cautelosos, eu acredito, no que tange a informação que possuem, porque ninguém dá aquilo que não tem. Mas muitos pais que não conhecem isso agem instintivamente ou intuitivamente, porque eles sabem que os deveres para com os filhos são sérios e estão gravados em profundidade neles mesmos. Então, esse período da infância é muito propício à formação do caráter da criança. Naquela nova personalidade, ele reformula o seu caráter, reconstruindo a sua vida, esquematizando uma nova etapa, com novos propósitos, até que ele desperta do sono profundo, né? Na consolidação dos laços reencarnatórios, e passa a agir por si mesmo, pela sua própria vontade, pelo seu próprio desejo. Nesse momento ele vai contrapor o passado e o presente. Então, quando o pai falha nesse momento aí, quando ele não age devidamente dentro dos padrões cristãos e coloca dentro esculpe na modelagem, né, da consciência do filho, esculpe aqueles valores positivos, o filho pode despontar deformidades no caráter e se apresentar, inclusive, como um filho ingrato. Então, às vezes, a falta da boa educação faz com que a criança se torne um filho ingrato. Muitas vezes, como nós dissemos antes, no início da entrevista, também essa ingratidão é devida a essa antipatia que um espírito nutre pelo outro. E depois que se encontram dentro da mesma família, na posição de pais ou de filhos, isso reaviva, isso aflora, vem à tona. Então a ingratidão pode estar inserida nesse contexto aí. E por uma outra também, algum trauma de infância, alguma situação mal digerida ou mal resolvida, administrada na criança, na infância, pode traumatizá-la e gerar um recalque, uma frustração que vai desencadear um processo de ingratidão para com os pais. Então, os pais, tendo esse dever, eles devem se envolver com essa tarefa, ou melhor, comprometer-se mesmo, porque comprometer mais do que envolver, comprometer-se mesmo nessa missão maravilhosa e colocar para a criança todos aqueles preceitos, como eu disse, envolvidos com a responsabilidade, aqueles preceitos cristãos da formação do caráter, combatendo os vícios, né? E desenvolvendo as virtudes já latentes, aquelas que já vieram no plano anterior da conquista da criatura, e expressando de uma forma mais evoluída, né? Melhorando cada dia mais, porque a gente cresce, as nossas virtudes se aprimoram. Então os pais podem realmente, sim, formar um novo caráter, esculpir na consciência da criança os padrões que alimentam o homem novo, que alimentam o filho do homem, porque foi para isso que nós nascemos, para isso que a gente volta à matéria, para isso que a gente reencarna de vida em vida. Então, esse é o trabalho dos pais, que eles não podem negligenciar, são intransferíveis, de natureza divina, não é? E sob uma imensa responsabilidade pela qual eles têm que responder no mundo espiritual, quando chegarem lá e perguntar o que fizeste do filho que lhe confiei. Muito bem, então o Espiritismo BH agradece a participação da Eliane Batista e fica aí, Eliane, muito obrigado a você. Sou eu quem agradece a oportunidade de estar aqui trazendo algumas palavras, né? Suponho que esclarecedoras, que possam nos ajudar a tantos, a recolher algum material para posterior meditação
e para que a gente possa crescer em nome do cristianismo, em nome de Jesus, cada vez mais. Que Jesus abençoe a todos nós. E mais uma vez, muitíssimo obrigada. Então, o que achou desta entrevista? Dê a sua opinião acessando o Fale Conosco. Até breve!